Camões, Lacan e o amor de transferência. Bem, sobre esse tema vamos começar pelo começo. Camões. Quando nós falamos de Camões, o poeta dispensa apresentações, mas quando falamos, portanto, tanto da lírica quanto da épica camonianas, nós temos que ter em conta que o amor é o grande tema da poesia de Camões. E para todo aquele que quiser se achegar à poesia camoniana, eu diria que nós temos que ter em mente, primeiro, quais são os temas típicos da poesia camoniana, e depois, num segundo momento, para entendermos Camões de um modo mais profundo, qual é a herança, ou seja, qual é o legado cultural que Camões recebe e que transpõe para dentro da sua poesia para fazer diálogo. E o amor e o desconcerto do mundo são, portanto, os temas típicos da poesia camoniana que estão sempre em diálogo dentro dessa escrita. Então, eu estava dizendo aqui que para entendermos quer a lírica, quer a épica camonianas, nós temos de ter em mente duas coisas. Primeiro, os temas típicos da poesia de Camões e, segundo, os temas que Camões herdou da tradição filosófica e literária. Comecemos, então, pelos temas típicos da poesia de Camões. A poesia de Camões pode ser entendida primeiramente pelos temas do amor com maiúscula versus o amor com minúscula, ou seja, o amor espiritual versus o amor carnal. Isso é um grande tema da poesia camoniana. Esse tema permeia tanto a lírica quanto a épica. E também a poesia de Camões pode ser entendida a partir do seu segundo grande tema, ou seja, não estou aqui priorizando nenhum deles, os dois estão justamente o tempo todo em diálogo, ou seja, o amor, digamos, levará o sujeito a um embate entre o amor espiritual, considerado por toda uma tradição filosófico-literária como um amor mais puro, e o amor carnal, considerado também por essa mesma tradição filosófico-literária como sendo um amor menor, como sendo um amor sujo porque submisso ou submetido ao corpo ou ao sexo. Por outro lado, o desconcerto do mundo significa dizer que Camões simplesmente traz os seus temas típicos, amor espiritual versus amor carnal, amor com maiúscula versus amor com minúscula, e o desconcerto do mundo. Faz um diálogo com essa tradição filosófico-literária que ele recebe por herança, e quando simplesmente ele faz esse diálogo com os seus temas que lhe são caros, amor carnal versus amor espiritual, desconcerto do mundo, e esses temas aqui que ele recebe da tradição filosófico-literária, uma herança do Código de Amor Cortês medieval em Camões, há, portanto, um legado do petrarquismo, ou seja, grosso modo, vamos explicar isso um pouco melhor, a imitação da poesia de Petrarca, o grande poeta do humanismo renascentista do século XIV na Itália, e, digamos, Código de Amor Cortês, petrarquismo e neoplatonismo cristão, ou, para sermos mais específicos, o neoplatonismo cristão renascentista. E o que acontece em Camões é muito interessante. Vide que o tempo histórico de Camões, o século XVI, era um tempo que ainda, digamos, seguia um cânone. Era considerado, portanto, de prestígio você copiar, você emular, simplesmente pensa pela sua própria cabeça os temas do amor espiritual versus o amor carnal e o desconcerto do mundo. Essa experiência amorosa em Camões será toda ela, digamos assim, desastrosa, segundo essa tradição aqui, filosófico-literária. Por que motivo? Porque Camões simplesmente colocará dentro da sua obra algo que não era comum dentro do seu tempo histórico, a imitatio, você emular um cânone,
uma tradição que o precede, e nesse sentido, Camões emula sim o cânone, mas não para dizer eu concordo com o cânone. Camões emula o cânone para dizer eu discordo desse cânone. E eu discordo desse cânone por que motivo? Porque nesse embate entre o amor espiritual e o amor carnal, entre o saber teórico e o saber experimental, entre a teoria e a praxis, eu sou sempre um inegável adepto da prática, do saber experimental, da experiência como forma de conhecimento. Percebam vocês, então, que Camões coloca dentro da sua obra um problema epistemológico, ou seja, um problema de conhecimento. Como aceder ao conhecimento? Quando ele coloca, portanto, essa pergunta implícita dentro da sua obra, como aceder ao conhecimento, ele está, então, nos colocando também uma série de outras perguntas. Como estar no mundo? O que é o mundo? Como posicionar-se frente à variabilidade do mundo? E aí, nesse sentido, Camões canta a experiência do desconcerto, porque entre esse saber, digamos assim, experimental, que ele elege como forma de conhecimento, quando contrastado com esse saber aqui, que é o saber teórico, que rejeita o corpo, que rejeita o sexo, que rejeita, portanto, a carnalidade, que rejeita, portanto, todo o desejo sexual como forma de chegada a um estágio maior de espiritualidade e de conhecimento, ou seja, o que eu poderia dizer, para ser muito resumido, é que tanto o Código de Amor Cortês medieval, quanto o petrarquismo, quanto o neoplatonismo cristão confluem num amálgama que entende, portanto, a materialidade do corpo, que entende, portanto, a carnalidade, o desejo sexual, o desejo pelo corpo do outro como pecaminosos, digamos assim, que entende isso como um erro, o amor puro como sendo aquele amor simplesmente que abdica das experiências sensoriais, que abdica, portanto, das experiências corpóreas, e, portanto, há toda uma tradição, tanto literária quanto filosófica, que propõe o quê? Que o amante, no sentido etimológico daquele que ama, faça, portanto, uma ascese. Ou seja, o que é essa ascese, esse processo ascético, esse processo de limpeza em que você vai subindo degraus, portanto, de espiritualidade, a partir do momento em que você vai se limpando, porque abdica das experiências corporais. Então, nesse processo ascético, para que eu chegasse, portanto, a um conhecimento superior, segundo essa tradição filosófico-literária que Camões recebe por herança, é preciso abandonar o corpo, abandonar o desejo sexual e sublimar todo esse desejo sexual, digamos assim, em arte, em poesia, em poieses, que é o sentido da criação. E aí, isso é muito interessante dentro de Camões, porque Camões é considerado um poeta moderno já dentro dessa modernidade do século XVI, porque, digamos assim, ele já seria moderno por contestar o Código de Amor Cortês, por contestar o petrarquismo, por contestar o neoplatonismo cristão, mas eu diria para vocês que Camões é moderníssimo nesse sentido, porque ele faz algo dentro da sua poesia, e isso é uma ideia brilhante de um crítico literário chamado Helder Macedo. Ele faz algo dentro da sua poesia que é completamente impensável para essa tradição filosófico-literária hiperconservadora que ele recebe por herança, sobretudo a tradição do neoplatonismo cristão. O que Helder Macedo diz nesse livro aqui, muito famoso, intitulado Camões e a Viagem Iniciática? A grande tese que Helder Macedo defende dentro desse livro
é a de que Camões, digamos, faz algo impensável para com essa tradição filosófico-literária que ele recebe por herança. E o que seria isso de impensável? Ele diz: Camões já seria moderno se nós pensássemos no fato de que no tempo em que se copia um cânone, ele cita esse cânone para dizer: faço referência a esse cânone, mas não reverencio esse cânone, muito pelo contrário. O que eu faço? Eu discordo desse cânone que diz que a experiência amorosa que leva a um conhecimento superior simplesmente é aquela experiência amorosa que abdica do sensorial, que abdica do corpo, que abdica da carnalidade, que abdica, portanto, do prazer. Então, nesse sentido, Camões já seria moderno por discordar dessa tradição que ele recebe por herança. Mas diz Zé Macedo, e essa é a grande tese que ele defende no Camões e a Viagem Iniciática, Camões é moderníssimo. Por quê? Porque simplesmente ele faz esse algo de impensável para essa tradição, sobretudo para o neoplatonismo cristão renascentista, que é o que ele fala que Camões simplesmente consagra o espírito na carne. Ora, vamos entender isso. O que quer dizer consagrar o espírito na carne? Consagrar o espírito na carne significa dizer que Camões faz do corpo um veículo para o espiritual e, nesse sentido, para um conhecimento superior. Então, ao consagrar o espírito na carne, Camões faz do corpo um veículo para o conhecimento. Camões cria, portanto, a sua própria sese, diríamos assim, e ele mostra que para ele não há entendimento possível de qualquer coisa do mundo, dentre esses conhecimentos, o conhecimento sobre o amor, que não passe, portanto, pela experiência sensorial, que não passe, portanto, digamos, pela experiência em si. A experiência para Camões é o lugar próprio do conhecimento. Não há conhecimento possível, essa é a grande questão da poesia camoniana, não há conhecimento possível para fora do âmbito da experiência. Sempre frente o saber teórico e o saber experimental, Camões se mostra como um inegável adepto do saber experimental. Vamos ler então um poema sobre essa questão do desconcerto e vamos dialogar sobre essa questão amorosa atrelada ao desconcerto dentro de Camões. É um poema muito conhecido de vocês, que está dentro da lírica camoniana, nas rimas de Camões, e é o soneto Amor é um fogo que arde sem se ver. Vamos a ele. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então percebam vocês que nesse poema aqui, Camões já apresenta o amor como uma experiência desconcertada. Vamos ver alguns elementos do poema, e eu não vou terminar a leitura dele nessa aula de hoje, vou terminar na próxima, porque esse poema aqui tem tudo para nos levar à segunda questão do título dessa aula, Camões, Lacan e o amor de transferência. Ou seja, a partir desse poema aqui, eu já vou deixar uma brecha para a próxima aula, em que falaremos sobre Lacan e o amor de transferência a partir deste poema de Camões. Mas repare então que ele descreve o amor sempre como uma experiência da ordem da contradição ou da ordem do paradoxo. E o poema, ele quase todo
pretende ser, digamos assim, ou tenta ser, ou se mostra como, digamos, uma tentativa, de fato, de definir o que seria o amor. O que seria, portanto, a experiência desastrosa e desastrada do amor. Por isso ele diz que o amor é um fogo, o fogo arde, mas ele diz que não se vê, é uma ferida, toda ferida geralmente dói, e ele diz, mas não se sente. Estamos aqui na ordem do paradoxo. É um contentamento, ou seja, é estar contente e ao mesmo tempo descontente, a ordem da antítese. É dor que desatina sem doer. Dói e não dói. De novo, a ordem do paradoxo. É um não querer, querer no sentido de amar, como em espanhol ainda perdura, te quiero, te amo. É um não querer mais que bem querer, ou seja, amar e não amar ao mesmo tempo. É um não contentar-se de contente, ou seja, demasiada felicidade e, ao mesmo tempo, um não contentamento, um descontentamento. É cuidar, cuidar no sentido de pensar, que se ganha em se perder. Portanto, ganhar, perder. De novo, os pares antitéticos. É um querer estar preso por vontade, ou um estar-se preso por vontade, seja a prisão, que em princípio pressuporia aquilo que você não quer, aquilo que é feito à sua revelia, mas por vontade própria. É servir a quem vence o vencedor, portanto, o vencedor e o vencido, os pares antitéticos. É ter com quem nos mata, portanto, com quem nos trai, com o traidor. A lealdade, traição, lealdade, os pares antitéticos de novo. Percebam vocês, então, que ao longo de 2 quartetos e ao longo de um terceto inteiro, Camões vem tentando fazer uma definição do que é o amor. Por isso mesmo que ele diz, o amor é isso, é aquilo outro. É. Quando ele chega no final desse soneto, percebam vocês, então, que ele termina esse soneto de uma forma abrupta, trazendo para dentro do soneto uma adversativa. E dessas expressões todas, apesar de paradoxais e antitéticas, mas que o tempo todo ele afirmava com precisão, é isso, é aquilo outro, ele termina o poema, reparem vocês, com uma pergunta que ele devolve para o leitor. E essa pergunta é introduzida a partir de uma adversativa. Mas em Camões sempre haverá um mais, um porém, um todavia, um conquanto. Todas essas adversativas sempre estarão presentes em Camões, mostrando, portanto, o desconcerto do mundo, ou seja, digamos, a dissonância, a desafinação entre a teoria e a prática, entre o saber teórico e o saber experimental, digamos. E ele diz o seguinte, então, ou seja, o amor, num geral, é uma experiência contraditória. Isso eu vou explicar um pouco melhor na próxima aula, mas esse soneto termina aqui com aquilo que se chamava, dentro do contexto do Renascimento, de uma chave de ouro. Ou seja, ao mesmo tempo ele traz aqui uma conclusão contundente e inesperada para dentro do poema. E como que é isso? Ou seja, dentro da tradição do soneto, há muito a ideia de você trazer embutido dentro desse soneto um silogismo aristotélico. E o que é um silogismo aristotélico? O silogismo aristotélico pressupõe, portanto, uma premissa maior, que é de caráter generalizante, uma premissa menor, portanto, que é de caráter mais específico, e uma conclusão que nada mais é do que uma junção lógica das duas premissas anteriores. Então, por exemplo, quando nós vamos aos famosos manuais de filosofia, esses manuais escolares de filosofia, todos eles trazem o mesmo exemplo sobre o que seria um silogismo aristotélico. Premissa maior de caráter generalizante. Todo homem é mortal. Premissa menor de caráter específico. Sócrates é homem.
Logo, juntando a premissa maior com a premissa menor, temos a conclusão de que, logo, Sócrates é mortal. E nesse poema, na aula que vem eu vou explicar isso um pouco melhor, mas nós temos essa ideia de um silogismo aristotélico que começa a ser montado, mas que é frustrado. Ou seja, a ideia de que, primeiro, tudo aquilo que é contraditório não traz felicidade, não traz conformidade, não traz amizade, harmonia, digamos assim. O amor é contraditório, logo a resposta lógica seria: o amor não traz, portanto, conformidade, felicidade, harmonia. Só que a conclusão do soneto não é essa. Ele diz que, seguindo a lógica, portanto, desconcertante do amor, de que o amor é uma contradição, a conclusão deveria ser essa. Mas, para grande surpresa dele, em alguns corações humanos, em poucos corações humanos, muito poucos corações humanos, ele consegue então ver essa experiência de harmonia, de integração, de conformidade, digamos assim, de amizade, que ele fala aqui. E aí, quer dizer, se o amor é essa experiência sempre desencontrada, se o amor, já puxando agora um pouquinho para o âmbito da psicanálise lacaniana, coloca em jogo o desejo do eu e o desejo do outro, esses impossíveis, o amor deveria ser uma experiência sempre desencontrada. Mas, em alguns casos raríssimos, que Lacan, inclusive isso é Lacan, que Lacan diz que são quase da ordem do milagre, essa liga de fato acontece.